Oi pessoal, boa tarde. Marcílio falando aqui. Obrigado pelo acompanhamento de todo mundo. Temos várias pessoas online aqui. Bom, vamos começar então. Vamos sem mais delongas. O objetivo de hoje é a gente, desse webinar, a gente falar um pouco sobre qual que é o papel de SOA nesse mundo de APIs, como que a arquitetura orientada a serviço influencia positivamente ou negativamente, ou é substituída pela questão de mundo de APIs. Então esse é um assunto bem legal, que tem várias visões diferentes, várias pessoas que falam aspectos completamente contrários em relação à visão de SOA e APIs. Então o objetivo aqui é a gente centralizar um pouco sobre isso, tá bom? Vamos começar então. Só para me apresentar rapidamente, eu sou o Marcílio, sou o diretor de operações e Professional Services da Sensidia. Também trabalho como professor em alguns cursos de pós-graduação focados em arquitetura de serviço e inovação, Metrocamp IBMEC, USP, Agência de Inovação Unicamp. Sou formado pela Federal de Viçosa, com mestrado pela Unicamp, ultimamente super entusiasta de APIs abertas e todos os benefícios que ela pode trazer do ponto de vista de disrupção digital e preparação para a migração de empresas para o mundo digital. E também sou atleticano, torcedor do Galo Mineiro. Aí, beleza? A gente vai passar os próximos minutos aí falando sobre esses temas de SOA e APIs. E tem um chat aí para vocês irem mandando as questões. Tem duas pessoas comigo aqui, o Luiz e o Ricardo. Então eu vou focar no conteúdo, e as dúvidas que vão chegando a gente pode ir respondendo com um pouquinho de atraso, mas a gente vai respondendo durante a apresentação mesmo, tá? E as dúvidas que a gente não conseguir responder durante a apresentação, de acordo com o volume das questões, a gente responde depois por e-mail de todos os participantes. Então fiquem à vontade, bombardeiem aí com questões relacionadas ao tema, tá bom? Uma contextualização rápida, para quem não conhece, 30 segundos sobre a Sensidia. A Sensidia é uma empresa brasileira fundada em 2007, focada em plataformas e serviços de integração. A gente apoia as empresas para fazer suas estratégias de APIs e de arquitetura de serviço, e a gente tem uma plataforma para controle e exposição de APIs, plataformas essa que é usada por empresas como Cenova, Extra.com, B2W, Netshoes, várias empresas de e-commerce, bancos e seguradoras para ajudar na transformação digital, tá bom? A gente tem escritório em Campinas, nosso headquarter fica aqui, com escritórios em São Paulo e Rio, e também participando da operação americana junto com a empresa do nosso grupo, A gente é do grupo da CIT. Tá bom? Para quem não conhece, essa é a Sensidia. E nosso foco principal é apoiar as empresas em cenários complexos de integração e de exposição de APIs. Bom, entre SOA e API a gente tem diversas opiniões. Eu separei algumas frases aqui, duas frases que mostram como que as visões são amplamente divergentes em vários aspectos, muita gente considera a API como uma buzzword. Na verdade, estamos falando que SOA e API é a mesma coisa, estamos chamando de API os meus velhos web services. Mas na verdade, hoje a gente tem demandas específicas para API e que não eram endereçadas ou ainda nem existiam no mundo 100% orientado a serviço, E o mesmo se aplica ao contrário, A gente tem demandas para uma arquitetura de serviço interna, de integração, de alta complexidade, que não podem ser resolvidas com APIs públicas. Fiquem à vontade, fiquem tranquilos que a gente vai chegar num tema um pouco mais detalhado sobre isso. E por outro lado, eu escuto pessoas falarem que, poxa, agora que eu coloquei meu USB para rodar, que minha arquitetura está funcionando, eu vou jogar tudo fora para trabalhar com API?
Não, né? Na verdade, o objetivo é... A linha de raciocínio que eu queria desenvolver com vocês nesses minutos agora é que SOA e API são abordagens complementares, né? A arquitetura de serviço surgiu para resolver problemas de integrações, de alta complexidade, de melhorar alguns modelos de business to business. E eles continuam resolvendo esses problemas e trouxeram para APIs, né, várias características super positivas, né? Então, obviamente existem sobreposições de tecnologia e de arquitetura, mas são abordagens complementares, né? A API não é um web service com um nome novo, mas, por outro lado, também eu não tenho que jogar meu barramento fora quando eu penso em expor API. Em muitos cenários, as empresas elas precisam de ambos, né? A gente precisa tanto de SOA quanto do API. E aí, nesse caso, a arquitetura fica mais legal, porque quando você organiza a arquitetura através de serviço, você tem um framework interno muito mais preparado para a exposição de APIs. Por outro lado, várias características de SOA são herdadas para a API, né? E a gente vai falar que essas são as heranças que SOA deixa para a API. Como toda herança, a gente tem herança boa e herança ruim, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. E a gente vai perceber que a gente pode ter SOA sozinho e a gente pode ter API sozinho, desde que o cenário seja propício para isso. Mas, na verdade, o primeiro ponto que eu queria fechar era que a API e SOA são abordagens altamente complementares, né? Não são a mesma coisa e também não são abordagens opostas. Como que eu separei essa apresentação, esse webinar? Rapidinho a gente vai lá os porquês, né? Quais são as principais motivações que as empresas colocaram ou vêm colocando SOA e por que as empresas, de onde surge a necessidade para APIs, e fazer uma separação do que é o mundo de APIs, o que é o mundo de SOA, e aí a gente vai migrar para o que eu acho que talvez seja a principal contribuição para essa conversa, que é qual que é a boa herança deixada de SOA para API e qual que é a má herança, né, de SOA para API, né? Quais são as boas práticas herdadas e quais são as más práticas que, via de regra, são herdadas em algumas empresas. E qual que é o grande aprendizado disso tudo, né? O que a API traz realmente de novo para a gente. Então, dando um passo atrás, a gente percebe que SOA teve algumas características, 4 delas se encontram em quase todos os cenários. Primeiro, que a arquitetura de serviço ela deu uma sobrevida ao legado, né? O legado plus, né? Então, ela conseguiu fazer com que tecnologias antigas, super acopladas, conseguissem ter uma sobrevida através da exposição de serviço para integração com outros sistemas da empresa, né? Então, várias empresas financeiras, seguros, de meio de pagamento usam a arquitetura de serviço para melhorar o cenário de integração interna mesmo, com foco total em integração e com uma ênfase muito forte no barramento de serviço, né? Isso é uma característica que o barramento de serviço, às vezes até de maneira superestimada, foi colocado na arquitetura como um grande resolvedor de problemas e altamente padronizado, né? Então todas as empresas usam SOAP, XML, algumas usam os padrões AWS asterisco, né? AWS Security Policy e tudo mais. Então a gente sempre vê foco na integração, SB como a estrela da companhia num cenário de arquitetura de serviço, camadas especializadas, e às vezes é possível encontrar processos de negócio orientando a arquitetura de serviço, né, com BPM. Algumas empresas a gente encontra governança de serviço, e em algumas empresas a gente encontra parcerias ponto a ponto. Não é via de regra que toda arquitetura SOA ela vai ter governança, né? É muito comum a gente não encontrar nenhum processo de governança rodando nas empresas com arquitetura de serviço, mas pode ser que a gente encontre às vezes. E uma das características bem importantes é que essa arquitetura ela é bem desenhada e as camadas são bem definidas, né? Então, só para contextualizar, a gente sempre vai ter as camadas de aplicação, camada de serviço, camada de processo e a camada consumidora desses serviços, né? Que na arquitetura de serviços mais encontrada hoje no mercado são consumos internos, né? Você usa a arquitetura para os seus processos, para as suas aplicações se integrarem. Como eu falei, em alguns cenários essas arquiteturas são B2B,
mas a grande maioria das soluções para arquitetura de serviço hoje são para integrações internas, né? Então a gente tem a nossa camada de serviço bem desenhada. A gente até encontra algumas exceções, né, de serviços, de sistemas falando por baixo dos panos, como toda exceção arquitetural, mas via de regra a gente tem uma camada de serviços que orquestra e sincroniza a comunicação desses dados dentro da empresa. E por outro lado, a gente nos últimos anos foi bombardeado por uma avalanche de inovação através de APIs, né, de empresas que alavancadas por necessidade de mobilidade, de acesso de qualquer lugar a qualquer informação na nuvem. As empresas que mais se destacaram, e algumas como Netflix, mataram concorrências tradicionais através de estratégias muito bem definidas de exposição de APIs. Então a gente está falando que todas essas grandes empresas, as empresas mais inovadoras, elas têm estratégias de APIs bem definidas, de como que elas expõem essas APIs para prover inovação, como que elas expõem essa API para serem acessadas de vários lugares, como várias soluções móveis, de internet das coisas. E aí é importante a gente entender como que a arquitetura responde a isso, né? Então, se por um lado o mundo de arquitetura orientada a serviço é muito focado nas integrações internas, você tem uma camada interna de mediação, um middleware bem complexo e bem robusto, e mais do que isso, né, como a estrela da arquitetura, como que a gente responde por essa demanda de ter informações públicas ou informações que podem ser acessadas por um público diferente do que o que eu estou acostumado na arquitetura orientada a serviço, né? Então, nesse desenho que as APIs elas se apresentam como a cola digital entre a sua arquitetura, né, inclusive a sua arquitetura de serviço, para os serviços móveis, para movimentos de inovação, para que você crie um ecossistema de parceiros em torno dos seus dados expostos através de APIs. E aí a gente está falando que até chegar no cenário de internet das coisas, de dispositivos inteligentes. Então vejam que, naturalmente, a gente tem uma arquitetura de serviço que foi desenhada com promessas de inovação de TI com o negócio, mas que foi realizada com muito foco em integração interna, que tinha um middleware parrudo rodando dentro da empresa para que essa integração fosse controlada, fosse governada e fosse bem desenhada. E com o tempo surgem e foram surgindo demandas para que essa arquitetura também expusesse serviços para um público completamente desconhecido, e que esse público pudesse ter acesso a esses dados, como eles têm acesso ao Facebook, como eles têm acesso à API do Netflix, como eles têm acesso às APIs do TripAdvisor, do Evernote e do Twitter. Então, e aí surgiram essas demandas por API muito focado, principalmente, né, talvez o primeiro driver de tudo foi mobilidade. Tá bom, e o que a Sensidia vem observando de tudo isso? É que toda a discussão ela gera em o que é SOA, o que é API e o que é as duas coisas. Então a gente tem um desenho, né, que a gente chama de fazer a separação das coisas, que a gente vai colocar algumas características aqui de uma arquitetura orientada a serviço, que são características só dela, de uma estratégia de APIs, né, de exposição de APIs, e aí várias características que fazem parte das duas abordagens. Então, se por um lado, por exemplo, a gente tem em SOA um middleware de integração interno, parrudo, onde você coloca transformação, você coloca mediação, orquestração. No outro lado, você tem um pattern de gateway de APIs para controlar e organizar o controle, o acesso remoto a essas informações. Então, de um lado eu tenho USB, do outro lado eu tenho um gateway super leve, focado em dar segurança, aplicar modelos de segurança diferentes dos modelos tradicionais que eu uso, né? Então não estou falando de AWS Security, estou falando de usar o AWS, por exemplo. Enquanto o SOA tem o conceito de orquestração, né? De você ter um serviço que ele orquestra outros serviços para já expor um serviço com comportamento de negócio, APIs expõem dados no modelo totalmente aberto para que os consumidores dessas informações decidam o que elas querem fazer com ela, em que processo de negócio eles querem plugar. Sim, do lado de SOA a gente tem os AWS Patterns, né, AWS Security. A API é muito focada só nos protocolos web, né, REST. Se por um lado SOA
tem muito driver de redução de custo, né, de melhoria da arquitetura, diminuição de complexidade arquitetural, de custo com manutenção, a API tem uma pegada de novos negócios, de aumento de receita, né? Então, enquanto a gente fala aqui de aumento, redução de custo para SOA, a gente vai falar de aumento de receita com APIs. Mas o mais legal, a gente vai ver que tem uma interseção enorme entre esses caras, né? Então, várias características são repetidas, né, ou repetíveis dentro de um cenário de SOA e API, né? Primeiro é que, em ambos os casos, a gente tem um driver muito forte de design patterns, né? Então, a gente precisa ter cuidado com o design dos serviços internos, do mesmo jeito que a gente precisa ter o cuidado com o design das APIs que vão ser expostas na arquitetura. Interoperabilidade, a palavra de ordem, né? Assim, a tecnologia, as informações que você expõe devem ser altamente interoperáveis. Baixo acoplamento e compartilhamento de contrato, de esquema das informações, para que, no caso de SOA, a gente usa o WSDL, né? Então, para você conseguir compartilhar essas informações com os consumidores. E disciplinas de reuso e governança de ativos, né? Enquanto o SOA tem vários serviços, né? Os seus serviços são os principais ativos, esses caras são altamente reusáveis, que geram ROI e alinhamento com o negócio. APIs também têm os seus ativos, que são as APIs, são os seus recursos e os métodos, que são as operações que são aplicadas em cima desse recurso, que também tem um driver importante de reuso. Então, embora elas se posicionem como abordagens complementares, elas têm uma interseção muito grande e muito importante, né? Então, a gente consegue separar algumas características para SOA, a gente consegue separar algumas características de API e a gente coloca um monte de características, que é o que eu vou chamar agora de a herança. E como toda herança, a gente tem herança boa e herança má, mas qual é a herança ou a experiência que SOA traz para o mundo de API. Como a API atende demandas novas, né, ou seja, demanda por uma integração com o ecossistema de parceiros, exposição de dados para startup, aceleração na exposição de aplicativos móveis com padrões mais facilmente consumíveis, né, usando o SDK e tudo mais, a gente vai ver que tem muito aprendizado também, né? Então, é aí que a gente vai talvez perceber que muito mais do que uma herança, né, de características boas que SOA entrega para a API e de características preocupantes, né, ou más práticas que são aplicadas em SOA e que via de regra a gente percebe que vão sendo aplicadas para a API, a API também traz um aprendizado de muitas coisas novas que vão surgindo, de preocupações novas que ainda não eram percebidas no mundo de arquitetura de serviço. Então vamos falar um pouquinho sobre a boa herança, né? Quais são as lições, as ótimas lições que SOA definiu nos anos de arquitetura de serviço dentro das empresas e que hoje a gente percebe que vem sendo usado nas iniciativas de API, né? Para isso a gente tem uma referência que é o novo guia do Pai Rico, Pai Pobre, né? Herdando boas práticas de SOA para o mundo de API. Então, em breve, aí nas próximas, na livraria perto de você. Vamos lá. A gente separou 4 características bem interessantes que foram evoluídas na arquitetura, muito posicionadas por SOA, que hoje são aplicadas dentro do mundo orientado a iniciativas de API, né? Primeiro, a infraestrutura. Tanto na parte, embora a infraestrutura de serviço seja uma infraestrutura interna, ela é focada em integração, disponibilidade e controle, né? Então, o grande objetivo do barramento é que ele facilite a integração, que ele tenha alta disponibilidade, que ele tenha performance, que ele garante controle. E mais do que isso, né? O conceito de separação de conceitos mesmo. É muito bem claro, ou é muito bem definido quais são as responsabilidades das camadas. Enquanto em SOA a gente tem os SBs, os Service Registers ou os repositórios, camadas de orquestração de serviço. Para a API, a gente tem os APIs Gateways, os APIs Lifecycles, o API Analytics, para observar o comportamento dos usuários dessas APIs, né? Então, uma coisa que foi muito bem
trabalhada na evolução durante os anos na arquitetura de serviço foi como que a infraestrutura, a camada de integração, ela se integra em todo o desenho de arquitetura, e isso é mantido quando a gente fala da infraestrutura de APIs, né? A gente tem os gateways que são usados para prover segurança, escalabilidade, aplicar políticas e throttling. A gente tem os módulos de API Lifecycle para fazer todo o ciclo de vida das APIs, e tem os módulos de Analytics que são usados para observar o comportamento dos usuários dessas APIs, né? Então, SOA faz isso bem no cenário de integração interna, e isso foi herdado do cenário de infraestrutura para as APIs também. Então, só para ilustrar, né, então naquele desenho que a gente tem da arquitetura de serviço, a gente tem as 4 camadas, nesse caso aqui as camadas definidas de cliente, processo e serviço, uma visão super simplificada, surge a demanda por novos atores, né, novos clientes que não são os meus, né? Então, como que o barramento responde a isso? Então a gente está falando que agora a gente quer expor informações como o Netflix faz, como o Foursquare, como o Google, como o Twitter. E aqueles serviços internos que foram criados para serem consumidos pelos meus processos e por alguns parceiros específicos, mas não por todo mundo, eles não estão preparados para serem expostos, ou talvez não estão bem preparados para serem consumidos por soluções que nem conhecem a minha arquitetura, né? E aí é nesse cenário que surge o API Gateway Pattern, né, que são todas a infraestrutura de APIs. Veja que aqui a gente coloca ela em cima da arquitetura de serviço, em cima do barramento de serviço, exatamente porque o gateway ele não substitui o barramento de serviço, né? Ele expõe serviços ou APIs que muitas das vezes são simplificações e especificações dos serviços que eu já tenho no meu barramento, né? Então eu quero expor uma API para ser usada por eu estou migrando o meu CRM para a nuvem, então eu não vou ter mais uma integração interna, eu quero integrar com o CRM online. Provavelmente eu vou ter que simplificar aquele meu web service, meu WSDL gigante, para uma API mais simples, que vai ser a API que vai integrar com o meu CRM online. Isso vale para todas as outras APIs, né? Então o aplicativo móvel ele vai acessar uma API que muitas das vezes ele é uma especialização de um serviço interno que já é usado para integrações, né? Então o desenho final que a gente tem é que a gente vai ter uma série de APIs para serem expostas para parceiros, para nuvem, para aplicativos móveis, mas a gente não esquece que a arquitetura de serviço ela continua rodando. Então o desenho que a gente tem de uma arquitetura de convivência é que eu continuo tendo as minhas aplicações internas, eu continuo tendo meu barramento de serviço com os serviços fazendo orquestração, aplicando segurança interna, eu tenho meus processos que vão usar esses serviços, eu tenho alguns sistemas que continuam usando esses processos, mas paralelamente a isso, para demandas de integração com nuvem, mobilidade, ecossistema, eu vou expor através de APIs, né? Porque agora o consumo não vai ser feito pelo meu público, vai ser feito pelos meus parceiros, por dispositivos móveis que muitas vezes não são nem criados por mim, né? São criados pelos meus parceiros. Então a arquitetura, a camada de APIs, ela convive, pensando em infraestrutura, com a camada de barramento de serviço, sendo uma camada que aplica um modelo novo de segurança, por exemplo, né? Então eu vou colocar dentro do meu API Gateway um modelo de autenticação OAuth, que não vai ser exatamente o modelo que eu uso dos meus serviços internos, que às vezes é um WS Security altamente verborrágico. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho também. Então, essa visão de separation of concerns, né, de separação dos conceitos de camadas arquiteturais, foi muito bem herdado da parte de barramento de serviço para os gateways de APIs. Então, hoje tem várias empresas que usam essa abordagem de eu tenho minha arquitetura de serviço, mas para expor as APIs externamente, eu crio o meu gateway, API Gateway Pattern aqui para expor esses serviços de maneira muito mais controlada. Depois, nos aprendizados, a gente vai ver que com isso muito se aprendeu de o que tem que ter nessa camada de gateway para que esses serviços realmente sejam facilmente consumíveis, né? Que não seja só mais uma camada de burocracia na arquitetura. Uma segunda característica positiva herdada nas arquiteturas de serviço é a preocupação com ownership e reusabilidade, né? Então, se por um lado os processos de arquitetura de serviço sempre focam que, cara, você tem que ter ownership dos seus serviços, tem que ter reuso, para APIs isso se aplica também, com algumas diferenças, né? Enquanto na arquitetura de serviço o ownership é da arquitetura, né? O time de arquitetura geralmente é o responsável, é o guardião do serviço.
muito foco em controle, né? Então a ideia é que você controle o acesso, que você permita ou não alguns aplicativos usarem. Então você tem o papel do guardião, do serviço. E muitas das vezes o time de arquitetura ele participa da jornada de consumo daquele serviço. Então, em grandes empresas, o grande desafio para você ter arquiteturas bem definidas em todos os projetos é que você consiga colocar dentro desses projetos a equipe, ou ter nesse projeto os representantes de arquitetura. Então, eu estou numa seguradora e eu preciso ter um serviço governado, sendo consumido em diferentes áreas de negócio. É importante que a arquitetura participe dessas áreas de negócio para apoiar o uso correto dos serviços da arquitetura, né? Então por isso que a gente chama de guardião, né? O dono desse serviço geralmente ele participa das jornadas que reusam esse serviço, que é um cenário que não acontece para a API, né? Mas o foco de ownership continua. No caso, quando você tem uma estratégia de API, o guardião dessas APIs varia muito. Pode ser uma área de canais, por exemplo, se a minha API é uma API de parceria. Pode ser uma área de mobilidade ou área de arquitetura, se é uma API interna para ser usada pelos meus próprios aplicativos. O dono dessa API ele tem o papel de evangelista. Ele não está ali só para guardar, para cuidar de quem vai usar. É para divulgar mesmo, né? Enquanto o cara de SOA é um cara de controle, o cara de API é um cara de marketing, né? Um cara que vai divulgar essas APIs, principalmente no cenário de API que vai ser exposta para ser usada pela comunidade ou por parceiros externos, né? E um detalhe bem importante, o dono de uma API, na maioria das vezes, ele não participa da jornada de consumo dessa API. Então, se eu tenho, por exemplo, um marketplace, né, o Extra.com expõe uma API para os lojistas se integrarem. Muitos lojistas se integram com essa API sem a participação do time do Extra.com. Então, a API ela foi criada e exposta para ser consumida em jornadas que os donos das APIs não participam, né? E quando você pensa em SOA, não, geralmente o consumo desse serviço ele é apoiado pelo time de arquitetura. Então, se eu tenho um web service aqui e eu tenho um cliente que vai usar, ou eu tenho um projeto que vai usar, geralmente tem alguém de arquitetura que participa desse projeto para ajudar no consumo, né? E para a API não, você não tem acesso muitas vezes à jornada que esses serviços estão consumindo. Mas em ambos os casos está muito bem clara a necessidade de ownership e reusabilidade, né? Então, isso é uma herança super positiva que os processos de governança SOA trouxeram para os processos de evangelismo das APIs, né? Uma terceira característica bem legal é que é muito foco em padronização, né? Os padrões não são os mesmos, né? Mas tem documentação padronizada, modelo de transferência, de representação padronizada. O modelo de segurança é aberto, né? Então, para serviço, para web service, por exemplo, eu uso o AWS Security, é um padrão aberto, e para APIs eu uso o modelo ALF. Então, veja que mesmo que os modelos sejam diferentes, tem uma vocação também muito herdada pela necessidade de interoperabilidade, de você padronizar o vocabulário, tanto na arquitetura orientada a serviço, quanto no mundo de APIs. Mesmo que os padrões sejam diferentes, sempre existem padrões para documentação, para representação, para contrato, para modelo de segurança, né? Então, isso facilita bastante o não uso de padrões proprietários, né? SOA se diferenciou muito por isso, né, de usar os modelos abertos de AWS Security, SOAP e WSDL. E a parte de APIs já tem vários padrões. O Swagger, por exemplo, é um ótimo padrão de documentação para você entender como funcionam as APIs, para você interagir com as APIs, visão humana, né? Enquanto o WSDL é feito para não ser lido por um humano, né? Eu brinco que ele é feito para ser entendido por outro client. A gente tem o Swagger, que é feito para interação humana, mas que é um padrão de documentação também. No lugar do SOAP a gente usa mais REST, padrões web, mas muito baseado em padronização. Isso é bem interessante. E, por último, a gente tem uma quarta característica bem importante, que foi herdada da arquitetura de serviço, é que o serviço ele faz parte do vocabulário de negócio, né? Então, quando a gente fala que SOA tem os serviços de negócio, eu tenho um serviço de extrato bancário. Isso quer dizer que dentro do banco as pessoas conseguem fazer aplicativos que chamam o serviço de extrato bancário, é um serviço de negócio. Então muitas das arquiteturas elas são orientadas a serviço, ou seja, você modela seus serviços para orientar como que a arquitetura vai responder aquelas demandas de negócio. Para API, o nome disso é API First, né? Então é você pensar na API antes de desenvolver
o seu sistema, né? Então, existem APIs que são desenhadas para múltiplos canais, para experiências de tela completamente diferentes. Um exemplo bem legal, né? O Netflix mesmo, ele tem especializações da sua API de acordo com o tipo de canal. Então, você tem uma API lá que é para ser usada para os aplicativos de TV que rodam o Netflix. Então, vou buscar filmes, aí traz 10 filmes. Aí eu clico no Next, ele busca mais 10 filmes. O comportamento dessa API é de trazer um conjunto de filmes a cada chamada. Por outro lado, se eu tenho uma API que é acessada por um dispositivo touchscreen, né, o meu iPad, por exemplo, eu quero dar uma rolada geral nos filmes que estão disponíveis. Eu não vou buscar de 10 em 10. Então veja que até o modelo de bufferização, de paginação das APIs é diferente de acordo com o tipo de dispositivo que vai acessar, né? Eu tenho APIs específicas que vão ser feitas, o design da API é feito especificamente para parceiros. Então, boa parte das iniciativas de API de sucesso, o primeiro desenho que você faz quando você pensa no cenário do desenvolvimento da sua solução é pensar em qual que vai ser a API que eu vou expor, né? Isso é uma herança forte do cenário de startups, né? Hoje, no TechCrunch do ano passado, em São Francisco, as startups que foram apresentadas como as finalistas, 75% das startups já tinham o modelo de API desenhado, mesmo sem ter o aplicativo pronto, né? Então esse é um cenário de API First que para as iniciativas das grandes empresas está começando a ser usado. Então, eu vou precisar criar uma rede de parceiro de inovação para a minha seguradora. Então, antes de fazer a minha aplicação e desenvolver todo o back-end, eu penso qual vai ser o formato de APIs, qual vai ser o público que vai acessar essa API, qual que é o canal, né? Que tipo de parceiro eu vou ter, onde vai estar esse parceiro, vai estar interno, é um aplicativo próprio que eu tenho. Então, o vocabulário, os serviços e as APIs, eles fazem parte da definição da estratégia de canais, por exemplo, então, num cenário de API First. Então, essas são as principais 4 heranças positivas que a gente percebe que SOA trouxe para as APIs, né? A gente ter serviços, né, no vocabulário de negócio, esse vocabulário técnico ser altamente padronizado, né, usando REST, documentação e tudo mais. O conceito de ownership, né, esses ativos eles são cuidados, enquanto SOA cuidava como guardiões, as APIs são os evangelistas, e um papel muito bem definido da infraestrutura, né, e como essas camadas de infraestrutura se encaixam na arquitetura da empresa. Por outro lado, tem características ou vícios que foram sendo desenvolvidos na arquitetura de serviço e que, via de regra, oferecem grande risco para a iniciativa de APIs também, né? Então, a gente sabe que vários anti-patterns existem na arquitetura de serviço e a gente, na Sensidia, né, participando de vários projetos de APIs em clientes, a gente percebe que tem um grande risco dessas arquiteturas ou dessas más práticas arquiteturais serem migradas para o mundo de APIs, né? Com o risco de você, então se você fez uma má definição de uma arquitetura de serviço, essa má definição ser herdada para o mundo de APIs, né? Tem até um filme que fala sobre isso, em breve no cinema. Eu sei o que vocês fizeram na arquitetura passada, né? Então, tudo que você fez na arquitetura passada de mal desenhado, não necessariamente isso precisa ser dado para dentro da arquitetura de APIs. Então a gente separou 4 características de anti-patterns que oferecem grandes riscos para uma arquitetura de APIs. Então, quando a gente fala de SOA, tem uma série de anti-patterns. Alguns deles a gente já percebe que já oferecem risco para as iniciativas de API. E aí esses rastros, né, de más definições arquiteturais vão acabar perseguindo a gente pelo resto da vida. Aí. Bom, primeiro ponto é a despriorização de design, né? Então, é comum na arquitetura de serviços acontecer e a gente vê que algumas empresas descuidam de design na iniciativa de APIs. O pouco foco no consumidor, isso é bem comum na arquitetura de serviço. As integrações de SOA surgirem para grandes sistemas se integrarem. E isso traz algumas características que são ruins para o mundo de API.
e o foco muito grande nos barramentos, né? Ele, como a estrela da companhia, pode trazer algumas preocupações relevantes. Então vamos dar alguns exemplos aqui, né? Quando a gente pensa em arquitetura de serviço, a gente pensa na pré-arquitetura de serviço, né? No mundo de arquitetura, muita gente gosta de chamar de espaguete, onde os sistemas se falam ponto a ponto de maneira totalmente integrada. Então é o pré-SOA, né? Antes de você ter uma organização do seu modelo de integração. E aí, quando a gente implanta um conceito de SOA, muita gente vende que você está colocando um barramento no meio e trazendo para dentro da sua arquitetura toda a organização e separação de conceitos e tudo mais. Só que a gente sabe que não é só isso, né? Eu não vou simplesmente criar uma camada de integração e não me preocupar com o design dos serviços que vão ser migrados para essa arquitetura de integração. Porque se eu pegar todos aqueles serviços ponto a ponto e jogar eles indiscriminadamente para dentro do meu barramento de serviço, é como se eu estivesse jogando um tapete em cima da sujeira, né? Então, se eu olhar com uma lupa depois, eu vou ver que dentro do barramento eu tenho toda aquela complexidade que eu tinha na origem da minha arquitetura desorientada a serviço. Então, para a SOA é muito comum, às vezes por causa de visão de curto prazo, de falta de padrões, todo aquele cenário de ponto a ponto ele é migrado com toda a sua complexidade para dentro do barramento de serviço. E o grande vilão disso, na minha opinião, é a despriorização do design, né? Então, não trabalhar num design correto de um serviço e simplesmente migrar os meus web services ponto a ponto para dentro do barramento. Acreditem, isso é mais comum do que a gente imagina. A gente tem um cenário que, quando a gente levanta o tapete dentro do barramento lá, né, a gente olha que tem um monte de coisa debaixo, um monte de sujeira debaixo do tapete. E quando a gente pensa no mundo de APIs, o grande risco é que aconteça a mesma coisa, né? Eu tenho aqui os meus plugs para serem expostos para os meus parceiros, para os meus dispositivos móveis, mas se eu simplesmente pegar aquele serviço, aquele web service, e automatizar a exposição dele, e aí o principal vilão aqui é a necessidade de automatização dessa exposição, eu posso estar expondo não é uma tomada, eu posso estar expondo um fio desencapado ali, né? Então, no lugar de usar um design adequado para expor uma API, eu manter no automático e simplesmente expor os serviços como eu tenho ali dentro para fora, né? Então eu não estou expondo uma API reusável, eu estou expondo um fio desencapado que vai ter muita dificuldade para os meus parceiros se plugarem. Então lembrem que, se por um lado, quando eu trago toda a complexidade, né, pensando em SOA, das integrações para dentro do barramento, eu estou piorando o meu cenário porque eu estou centralizando todo aquele espaguete, né, e não estou cuidando do design, perdendo chance de reuso. Quando eu penso fazer por falta de priorização ou por falta de cuidado com o design, quando isso se aplica à API, eu estou criando serviços que foram feitos para o meu consumo interno, né, os meus web services, eu estou expondo eles de maneira as-is, né, como eles foram criados. E lembrem que uma das características boas que a API herda de SOA é a questão de que você tem o ownership, porém, para APIs, o dono da API não participa das jornadas de consumo dessas APIs. Então, se você expõe um fio desencapado, ou melhor, quando você expõe uma API organizada, você supõe que essa API seja self-service, que ela pode ser consumido por alguém que não precise da arquitetura na jornada, né? Então eu crio uma API para ser consumida por um aplicativo móvel de um parceiro. Eu crio uma API para ser integrada por um lojista que nem vai falar comigo. Eu crio uma API para fazer um hackathon, né? Para que sejam criados aplicativos móveis ou aplicativos diversos que consumam. Se isso for um fio desencapado, né? Ou seja, se eu não tiver um design preparado, baseado em boas práticas de web protocols, né? Usando REST, usando os recursos adequados, os métodos realmente importantes, eu estou criando, na verdade, um monte de fio desencapado. E o grande vilão disso é a despreocupação ou a despriorização do design. Isso a gente viu acontecendo muito em arquitetura de serviço e a gente percebe em alguns cenários de APIs também, né? A necessidade de automatização ou de exposição a jato de APIs e negligenciar o design. Então, você não está criando um ecossistema de APIs, você está simplesmente expondo um serviço que vai precisar do seu apoio para ser consumido depois. Beleza? Bom,
Um segundo característica de SOA e que é uma péssima herança se levado para dentro de API é a falta de foco no consumidor final, no developer. Né? A arquitetura de serviço, você não faz um web service focado no desenvolvedor. Né? O web service não é focado para um developer. O web service ele é focado para ser consumido por um projeto que tem arquiteto, que tem developer também. E quando a gente pensa no cenário de APIs, a exposição tem que ser feita focada no developer. Então a falta de foco pode trazer alguns problemas. Vejam que isso é bem parecido com o primeiro problema, né? Às vezes, por falta de foco, eu não penso no design. E aqui, quando eu penso no cenário de API, eu tenho 3 tipos, pelo menos, de developers que vão consumir minhas APIs. Eu tenho meus developers internos, né? E aí eu vou acabar tendo que ter o arquiteto como consumidor desse serviço. Eu tenho os developers de parceiros, e aí eu vou ter que pegar o meu arquiteto e colocar ele junto com o parceiro para ajudar a fazer essa integração de serviço. E um cenário pior, né? Eu tenho um arquiteto eu tenho o desenvolvedor, né? O consumidor desconhecido. Aí nesse caso eu não consigo nem atender. Né? Eu não consigo. São perfis diferentes. Esse público que consome API, ele tem uma vocação para self-service, né? Ele quer ter um SDK daquela API, ele quer integrar, ele quer conseguir ter acesso ao sandbox. E numa arquitetura de serviço, isso não fazia parte do dia a dia, né? Você tem um modelo focado no consumo automático do serviço, um developer. Por mais que isso tivesse no discurso da arquitetura de serviço, na prática a gente vê que falta muito. E a gente vai ver que isso foi um dos aprendizados que eu vou falar daqui a pouco também, de API para o mundo de arquitetura de serviço. Uma terceira característica que tem nas arquiteturas de serviço, que está gerando um legado pesado e que precisa ser tratado dentro de APIs, é a vocação de fazer integração de sistemas grandes para sistemas grandes. Né? A arquitetura de serviço ela gerou os principais cases de ROI quando ela conseguiu resolver cenários muito complexos de integração de grandes sistemas. Né? O big to big, né? Não é o B2B aqui, não é, que é o big to big, grandes sistemas para grandes sistemas, sistemão para sistemão. E aí ele foi, por causa disso, se gerou padrões complexos, né? Muita verborragia, usando padrões que para um cenário de integração de sistemão para sistemão não tem problema. Né? Então, usando os WS asterisco, né? Security, Addressing, Policy, Transaction, esses são modelos pesados, principalmente o modelo de segurança da AWS Security é um modelo super pesado. Né? Você quer criptografar uma parte do pacote, ele gera um desenho muito grande, muitos dados, que se você for tentar usar esse modelo num aplicativo móvel, você compromete fortemente a performance. Então quando a gente pensa na vocação big to big de uma arquitetura SOA, essa é uma coisa que tem que ser separada do modelo de arquitetura de API, porque a API traz para o cenário os smart devices, né, os pequenos pontos que vão consumir suas APIs. Você seta no formato das mensagens muito contexto, né, então as mensagens ficam altamente verborrágicas. Né, se a gente for pensar em XML e JSON, mais para frente eu até falo um pouco disso. É uma herança bem preocupante também, além de pouco investimento em governança em cenários de SOA podem trazer manutenções complexas. Né? Então, como eu tenho grandes sistemas se integrando, eu consigo ter um investimento grande de fazer integrações contextuais, né? Ou seja, eu vou definir um formato de dado que um sistema fala para o outro e que eles entendem, e com isso eu crio um dado muito complexo que depois eu não consigo expor para a comunidade. Então eu preciso ter um trabalho de design em cima disso. Então, modelos de segurança pesado, muita verborragia, manutenção complexa, são heranças de grandes projetos SOA que foram criados exclusivamente para integração de sistemas grandes e que não refletem um cenário de arquitetura de APIs. E por último, uma quarta herança também se por um lado a arquitetura de serviço ela traz o USB para dentro da arquitetura como um cara, como a estrela da companhia, como eu falei, né? Às vezes esse cara gera expectativa demais, né? A ferramenta ela passa a ser usada para tudo. E aí o foco fica muito mais no USB do que na arquitetura. Muita gente, assim, isso é culpa até de alguns fornecedores, inclusive, né? Que com o discurso de, cara, compre o meu barramento que você vai ter arquitetura de serviço na sua empresa. Cara, não é isso, né? A arquitetura de serviço é uma abordagem corporativa de criação de serviços de negócio que podem ser compartilhados, integrados dentro da empresa. Isso não tem a ver com colocar uma ferramenta chamada SB lá dentro e minha arquitetura está resolvida. Né?
Então a gente fala que o grande problema aqui é eu ter a ferramenta como se fosse a abordagem. E não é. A abordagem é arquitetura. A ferramenta não é. O USB não é cenário de SOA. O USB ele viabiliza as integrações e ajuda muito na arquitetura, mas ele sozinho não resolve, né? E mais do que isso, né, é você considerar o USB como pau para toda a obra, né? Então, integrações de ponta a ponta serem migradas de qualquer jeito para dentro do USB, você fazer processamentos tipo ETL, processamentos batch, tudo dentro do barramento. Então, o barramento ele não passa a ser um canal de de viabilização da arquitetura de serviço. Ele fica muito mais posicionado como, cara, uma grande bala de prata, né? E tendo até o risco de usar padrões proprietários, né? O que gera um lock-in animal, né, de fluxo de serviço, que aí você não consegue nunca mais mexer na sua arquitetura, você está fadado a ficar com o fornecedor. Então, embora a boa definição do barramento seja ótimo, né, porque isso foi herdado para APIs através do gateway, a gente vai ver que ele não pode ser o coração ou ter todas as atenções focadas para ele, ou ter ele como solução para todas as questões. Do mesmo jeito que o API Pattern não pode ser usado para fazer todas as resoluções de design de APIs, né? Então essa é uma herança bem perigosa também que pode ser trazida a partir de más práticas de SOA de foco em barramento. Então, das grandes preocupações que a gente tem que ter, ou das más práticas que a gente percebe que vêm sendo usadas oriundas de SOA, despriorização do design, né? Então a gente, em arquitetura de serviço, muitas empresas negligenciaram o design na hora de fazer arquitetura, e isso para a API causa um efeito colateral bem negativo. Pouco foco no desenvolvedor, né? SOA tem essa característica de não estar focada no desenvolvedor, e isso esse mindset tem que ser mudado quando a gente pensa em um cenário de APIs. O SOA foi criado ou foi potencializado na resolução de grandes cenários de complexidade de integração, de big sistemão para sistemão. Isso gerou padrões complexos e que não podem ser herdados para dentro do cenário de APIs. E esse foco demasiado no USB também não é uma característica positiva, porque a gente não vai querer resolver tudo com o nosso gateway também. Tá bom, e o mais legal é que a gente tem características super positivas de SOA, né, que foram herdadas, de arquitetura, segurança, ownership, e tem características preocupantes que não podem ser herdadas, como dispersação de design, falta de foco no consumidor. E lembrando, por que a API vem se tornando um tema tão forte? Porque, na verdade, ele atende cenários totalmente inovadores, né? Então, eu quero conseguir expor APIs ou expor meus dados para integrar com startups. Eu quero expor meus dados para que eu tenha um ecossistema de aplicativos móveis construídos por mim. Eu quero expor meus dados para que eu tenha um ecossistema de inovação constituído por parceiros. Eu quero expor meus dados para fazer um hackathon, para que qualquer um consiga criar inovação. Então isso trouxe demandas novas que foram evoluindo muito de como as APIs expõem e como que a gente aprende a expor essas informações, né? Então é aí que a gente entra no o que a API tem para ensinar para o mundo de arquitetura, né? Então, o que a gente traz de boas novas para dentro do cenário de arquitetura, fomentado por essas demandas de API. E principalmente, eu brinco que quando a gente pega uma arquitetura de serviço e consegue construir uma camada de APIs bem desenhada, com segurança, sem o foco no USB, mas com foco no developer, a gente está criando muito mais do que só uma arquitetura de integração externa, mas a gente está criando um playground para que os nossos parceiros, os nossos desenvolvedores internos, né, de mobile, por exemplo, esses caras consigam criar aplicativos cada vez mais inovadores, porque a exposição do dado é feita de maneira muito mais aberta, né, e muito mais controlada, né? E aqui a gente entra num outro cenário, que é o cenário de curtindo API adoidado, né? Então onde a API passa de ser simplesmente um canal de integração, como os web services são, e passa a ser um canal de criação de coisas novas, né? De acelerar a integração com o parceiro. É aí que a gente entra no curtindo API adoidado. Vamos lá. A gente separou 6 grandes aprendizados que a API traz para o mundo de arquitetura. Primeiro um gerenciamento muito mais fino,
principalmente do ponto de vista de monitoramento e analytics, né? Cá entre nós, a gente sabe que o barramento ele é feito para integrar, mas poucas empresas realmente fazem um monitoramento runtime e análise de como que é o comportamento dos usuários desse serviço. A gente aprende também, no segundo ponto, como é importante acelerar a integração do nosso cliente, do client, né, seja mobile, seja parceiro. A gente aprendeu que você tem que pensar em mobilidade em qualquer tipo de informação que você vai expor. Esse é o canal de API first e mobile first. Tá? Em muitos cenários, mobile only, né? Assim, only. Então, eu vou ter só o canal de mobilidade. Um quarto aprendizado bem legal é que é o Smart Endpoints e os Dump Pipes. Então, numa tradução livre, aí, a gente está falando que a gente vai ter canais simples, não são canais bobos, né? Canais simples e endpoints inteligentes. Isso é uma característica muito forte, que inclusive é bem alinhada com a iniciativa de microserviços, né? Você já teve até um webinar de microserviços, eu deixo como referência no final. Iniciativas de transformação digital podem ser muito mais aceleradas através de APIs, né? As APIs elas se posicionam como um Digital Transformation Enabler, né? Ele habilita a transformação digital, além de ser um baita canal de inovação. Tá? Então, 6 coisas que eu vou falar que a gente aprendeu, ou tem aprendendo com APIs e que a gente não conhecia quando a gente falava da arquitetura de serviço. Primeiro ponto, quando a gente fala de gerenciar, é muito mais do que simplesmente saber quais são as APIs. Quando a gente fala de gerenciar, é saber quem usa, como usa, por quanto tempo usa, quanto custa, porque eu posso monetizar algumas APIs, quais são os planos de acesso, né? Quais são as policies, como que eu vou dar suporte para... Tem marketplaces no Brasil que tem mais de 1000 lojistas acessando suas APIs. Como que eu vou dar suporte a uma comunidade de 1000 parceiros acessando a minha API o tempo todo, com 200 milhões de acessos mensais? Então, a necessidade de gerenciamento é muito mais fina, né? Então, quando a gente pensa na camada de API Gateway, né? A camada de Gateway, é muito mais do que fazer transformação e colocar segurança e garantir performance. Você tem que garantir que ela aplique toda a parte de aplicação de políticas, controle de exceção, usar padrões web para fazer tudo isso, modelos de autenticação novos, né, usando o OAuth, controle de throttling, né? Pensa que a minha arquitetura ela não necessariamente estava preparada para ter um bombardeio de acesso externo. E vejam que esse bombardeio de um acesso externo, por exemplo, um lojista que está plugado no marketplace, às vezes ele bombardeia sem querer, é uma má programação que ele faz de consumo do serviço. Então essa camada de API gerenciada, quando a gente fala, é você garantir toda essa questão de throttling, de rate limit, de políticas diferentes para cada tipo de canal, né? Eu posso ter a mesma API sendo acessada para mobilidade, sendo acessada por parceiro, então eu tenho planos completamente diferentes. Então se faz fundamental que quando eu penso no gerenciamento de API, eu não penso só num ESB++, né? Num SB que expõe o REST. Não é isso. Estou pensando numa camada de controle fino, de controle de aplicação de políticas, de analytics, de processos de onboarding que podem ser aplicados. Então, isso é fundamental quando a gente pensa na iniciativa de sucesso de APIs. E o segundo ponto que vem dessa decisão de gerenciamento de APIs, que é eu tenho que ter a API realmente gerenciada e, mais do que isso, ela tem que garantir a aceleração desses novos parceiros. Um exemplo, se você tem um web service que precisa ser consumido por um parceiro, esse cara vai demorar o quê? Sei lá, 3 meses para ser consumido, porque eu vou chamar os arquitetos para definir o padrão de integração. Esse cara tem um WSDL que vai ser consumido, você tem um modelo de autenticação que vai ser entendido. Se eu pensar que eu quero ter um ecossistema com 1000 parceiros, eu não posso demorar 3 meses para integrar um parceiro. Eu tenho que ter características que acelerem isso. Eu tenho que ter ferramentas, processos e práticas para fazer que a API seja integrada a jato. Vejam que
quando a gente falou de más práticas, a gente falou de eu querer expor a API a jato pode fazer com que eu exponha um fio desencapado. Então, mais importante do que expor a API a jato, é melhor eu expor uma API com design bem controlado e ter ferramentas, processos e práticas para que a integração seja a jato, né? Então, o carro-chefe dentro da infraestrutura de APIs que ajuda nessa aceleração é você ter o seu portal de APIs, né? O API Portal, que é a ferramenta de onboarding, né? Eu coloquei alguns screenshots de um marketplace, por exemplo, o marketplace da Cenova, do grupo Extra, né? Tem uma série de APIs lá. Se você entrar em desenvolvedores.cenova.com, você vai ver que você consegue criar seu usuário, você consegue ver as APIs, você consegue entender como ela funciona, você consegue se registrar, você consegue ver como que é o fluxo de integração e você consegue acessar o sandbox. Então, o portal de APIs, ele traz uma coisa que a gente nunca teve para o mundo orientado a serviço. O mundo orientado a serviço, a gente no máximo se limitava a ter um repositório de serviço, que mostra lá qual que é o WSDL, quem usa, qual que é a assinatura. Um portal de APIs é muito mais do que isso. Ele te gera um sandbox para você acessar, ele gera toda a documentação, ele gera toda a parte de self-service. Então, eu preciso de uma autenticação, eu consigo criar um usuário fake, não é fake, né? Eu consigo criar um usuário temporário aqui para eu conseguir acessar. Então, essa é uma das principais diferenças. Vejam que isso por quê? Porque agora o consumidor é outro, né? O consumidor não necessariamente é o meu time interno. O dono da API não participa da jornada de consumo daquela API. Então, é fundamental que você tenha uma forma de você expor isso de maneira muito mais controlada, mas mais do que controle, muito mais user-friendly, né? E nem é user-friendly, é developer-friendly, né? Que os developers consigam usar essas APIs. Então, você ter processos e ferramentas com o único objetivo de acelerar o onboarding. Então, dê para as suas APIs ferramentas para que você consiga acelerar a integração, né? Então, geração de SDKs, tem vários padrões hoje que você usa de Swagger, que ele já fornece a geração automática de SDKs para diferentes linguagens. Ter um sandbox para que a homologação seja feita rápida e de maneira independente. E ter processos de engajamento. Quando a gente falou do ownership, né? Para a SOA, o cara é um guardião, ele é o dono do repositório de serviço. Para a API, o cara é o evangelista. Ele vai divulgar de maneira mais abrangente todas as suas APIs para que elas sejam realmente facilmente consumíveis. E é fundamental diminuir os custos e demora na troca de informação. Então, no lugar de eu dar um PDF de 30 páginas, eu dou uma interface Swagger com todos os meus recursos e minhas APIs e de maneira que o cara consiga fazer um teste na hora, né? Então, eu não preciso ler um PDF de 30 páginas. Então, é fundamental, uma coisa que a gente aprendeu muito com a API, a importância de acelerar a integração do cliente para que esse ecossistema realmente funcione de maneira ágil. Uma terceira característica é de mobilidade, né? Hoje não se pode pensar em expor informação, ou na grande maioria das vezes, né? Sem pensar que ela vai ter que estar pronta para ser consumida por dispositivos móveis, né? Ele tem várias características para isso, né? Desde usar formatos, né? No lugar de usar XML, eu uso um modelo JSON que é mais leve. Eu tenho recursos de operações no lugar de serviços e métodos. Tem todo um controle padronizado de versionamento. Usar erros padrão, né? Os erros de internet, né? 200 ok, 400, erro 500. Além de várias outras características que são impulsionadas para a mobilidade. A gente teve um webinar sobre isso da Sensidia no ano passado, sobre design de APIs. Então, esse assunto é muito mais bem tratado lá, com mais detalhes. Quem quiser olhar, só entrar no site da Sensidia e pegar o link para esse webinar lá também, foi apresentado pelo Kleber. E várias outras características importantes para a mobilidade, né? Compactação de dados, caching, paginação, filtros, que você tem que preparar na sua API, porque essa API, muito provavelmente, ela vai ser consumida pelos aplicativos móveis. Um quarto aprendizado, e talvez um dos mais novos, né, muito impulsionados por a onda de microserviço,
é a questão do Smart Endpoints e Dump Pipes. Você ter a exposição do dado, né, o canal, ser simples para ser consumido por aplicativos ou devices, né, apps inteligentes. Então, no lugar de eu ter um reader pesado expondo essas informações, com orquestração, com desenhar todo o processo de negócio no modelo de integração, você expõe os dados de maneira simples e que toda a inovação e a forma de consumo seja definida dentro dos endpoints. Então, eu vou falar um pouco disso quando eu falar de inovação, mas só para dar um exemplo, se eu estou... A Sensidia fez ano passado, há 2 anos atrás, um hackathon do Transparência Brasil. A gente expôs dados simples para serem consumidos por diferentes dispositivos. Então a gente expôs, por exemplo, informação de políticos. Lá tinha processo, tinha imposto de renda, tinha várias coisas. Como esses dados iam ser consumidos e para que eles iam ser consumidos eram definidos pelos aplicativos, né? Então você faz a exposição simples de dados e esses dados são tratados nos endpoints, né? nos apps. E isso dá um gancho muito grande para a gente falar um pouco mais sobre arquitetura de microserviço, né? Então, acabando esse webinar, fiquem à vontade para entrar no webinar de microserviço, que foi apresentado pelo Fábio Rosato, da Sensidia, para entender um pouco mais sobre como que os microserviços, né, em toda a seu desenho de independência e desacoplamento, conseguem expor informações através de canais simples, né, para serem tratadas em dispositivos inteligentes. E é como as APIs de Amazon, Netflix fazem. Inclusive é interessante, né? O CTO da Amazon, ele é desses que, na verdade, ele não fala que essa iniciativa é uma iniciativa de API. É uma iniciativa de SOA Lightweight. Então veja que quando você expõe os serviços em canais simples para serem expostos, eu posso estar falando que eu estou fazendo um SOA Lightweight. Então várias empresas tratam APIs como se fosse uma abordagem lightweight de SOA. Eu uso uma abordagem leve para a exposição de serviços sem todo o peso de fazer orquestração centralizada. Sim, eu vou usar padrões e protocolos REST, né? E muitas empresas que estão começando a trabalhar na arquitetura de serviço, elas já estão abrindo mão de barramentos tradicionais. Então, no lugar de colocar um USB pesado para fazer orquestração, eu vou usar um USB lightweight, que muitas das vezes se apresentam como um gateway de APIs, né? Então, a Sensidia tem experiência de alguns clientes usarem gateways para mediar integrações internas, em detrimento de você implantar um barramento para fazer toda essa integração. Para isso, são criados esses gateways, né? Por exemplo, a Sensidia ela tem uma plataforma de gateway que faz isso, ela tem os adaptadores que se plugam internamente e expõem toda a arquitetura interna através de APIs, né? Toda a parte de integração, e essas APIs elas podem ser usadas internamente, com todo o controle, e podem ser expostas internamente. Esse é um pattern que tem sido muito usado em empresas que estão migrando ou começando a trabalhar com arquitetura de serviço, que querem expor APIs, mas que não têm os serviços internos bem desenhados. Então, uma alternativa a usar um barramento de serviços pesado é usar uma abordagem de USB lightweight. E aí você tem muito menos investimento em infraestrutura, inclusive. O modelo de negócio é muito mais leve do que você colocar barramentos tradicionais dentro da arquitetura. Isso é uma alternativa que tem se apresentado em algumas empresas que estão começando a migrar para uma arquitetura de APIs agora. Obviamente, as empresas que já trabalham com arquitetura de serviços tradicionais já têm seus barramentos bem estabelecidos. Um outro aprendizado, e que para a SOA não fazia parte da agenda, né, é a participação da arquitetura na transformação digital. Então, a transformação digital ela vem sendo puxada por social medias, né, mobilidade, big data, cloud, internet das coisas, e a arquitetura de serviço, ela não SOA tradicional, né, ele não está no dia a dia desses caras, ou não está preparado para atender demandas de integração com iniciativas sociais, de social, né, de Facebook, Twitter, Instagram, não tá tão definida para mobilidade, para cloud, enfim. Então, várias das iniciativas
que vem revolucionando o mercado digital, né? Então, tem vários exemplos aqui para a gente falar disso. Desde experiência de viagens, né? Como é o caso do TripAdvisor, que mudou a forma de você fazer a viagem, que você reserva a passagem, tudo de maneira 100% digital, né? Você conseguir comprar produtos de vários fornecedores dentro de um mesmo lugar, como é o caso do Extra. Você conseguiu, até voltar aqui, se você conseguir criar uma rede de hospedagem acessível digitalmente, sem ter um hotel cadastrado, como é o caso do Airbnb, você mudar a forma de relacionamento pessoa-táxi, como é o caso dos aplicativos de táxi, você mudar a forma das pessoas ouvirem música através de mecanismos de streaming. O que esses caras têm em comum, né? Eles são a versão 100% digitalizada de relacionamentos que você tinha muitas vezes não digitalizados. Então você não vai na agência de viagem, você faz a viagem através de uma experiência 100% digital, você não vai em várias lojas, você consegue visitar todas elas através de experiência centralizada 100% digital, você ouve música online através de experiência 100% digital, e todos esses caras, pasmem, né, tem uma estratégia de API que sustenta toda essa transformação. E para fechar, um último e ótimo aprendizado que a gente pega da arquitetura de serviço da arquitetura de serviço migrando para APIs, você estar muito mais próximo da inovação, né? Desde inovação com parceiros, através de processo de transformação, workshops de cocriação. Tem várias empresas que estão começando o processo de Open Banking, como o Crédit Agricole, né? O principal, talvez um dos primeiros cases de Open Banking do mundo. Ele criou inovação através de workshops de cocriação com seus parceiros, sem abrir API para qualquer desenvolvedor criar APIs, criar aplicativos que interagissem com o banco no início. Depois isso foi migrado. Até processos de inovação aberta mesmo, de Open APIs, hackathons, programas de Open Innovation. Então, isso é muito legal porque põe a exposição dos dados feitos pela arquitetura direto com as iniciativas de inovação, né? A arquitetura de serviço ela é muito mais para organizar a arquitetura, para resolver demandas de integração do que necessariamente prover inovação, né? E a API não, a API ela está no meio de campo quando você pensa que você, para ter inovação, através de hackathons, você precisa acessar as informações de maneira desburocratizada, né? Então, tem vários exemplos para isso. Eu trouxe para esse webinar um exemplo, aproveitando para divulgar, né? A Prefeitura de Campinas fez um projeto, a Sensidia participou junto com a Prefeitura, para expor APIs, e vai ter um hackathon agora, dia 5 e 6 de março, né? Daqui a uma semana e meia, para desenvolvimento de aplicações que influenciarão diretamente a vida dos cidadãos de Campinas nesse hackathon. Então tem o link aqui, hackathon.imsp.gov.br, tem o portal das APIs, tem os regulamentos, você consegue se inscrever. Vai ser feito no final de semana, 5 e 6. Quem está interessado em participar do seu primeiro hackathon, ou daqueles que já são os ratos de praia aí para hackathon, essa é mais uma oportunidade de participar, e com cunho inclusive social, né? Porque você vai criar aplicativos que são aplicativos públicos, que vai melhorar a forma de interagir com os dados da prefeitura. Isso, na verdade, é um aprendizado que é feito, inclusive já foi realizado em vários outros lugares do mundo, né? A gente tem iniciativas na Europa, iniciativas nos Estados Unidos, né? Tem uma iniciativa bem legal do New York City Digital, que tem vários aplicativos lá que foram construídos através de hackathons. No Brasil já teve um hackathon do Transparência Brasil, hoje tem mais de 30 aplicativos disponíveis que interagem com as informações do Transparência Brasil. Então, todas essas iniciativas elas foram habilitadas através de exposição de APIs para que fossem criados aplicativos e interações inovadoras junto com os dados públicos. Então, temos muito a contribuir com a inovação aí. Beleza? Então, só para fechar, sobre SOA e APIs, são abordagens complementares. Você tem SOA sem ter API? Tem, quando sua demanda é para integração interna, melhorar e resolver sua complexidade de integração. Eu tenho API sem ter uma arquitetura de serviço?
Até tenho, quando eu só preciso expor algumas informações controladas. A gente percebe que é muito mais difícil, mas isso pode acontecer. Se o seu back-end está espaguete, é muito mais difícil você separar o dado para expor ele através de APIs, mas é possível. Mas o mais importante é que esses caras são altamente convergentes e complementares. Há uma boa herança, né, de SOA para API, há uma má herança e há muito aprendizado. Só para ficar de referência, a infraestrutura de integração, a ownership, padronização de vocabulário e serviços, né, no vocabulário de negócio, né, como o API First, é algo que a API tem trazido de bom das práticas de arquitetura de serviço. Há as más práticas que a gente tem que tomar cuidado para elas não serem herdadas também como uma prática de API, que é despriorização de design, pouco foco no consumidor, né, no developer, a verborragia, né, a complexidade de padrões que as integrações big to big criaram, e o foco ser no dado e não ser no meio de integração. Tá? E como aprendizado, a gente percebeu que as APIs elas trazem para a gente um benefício muito grande de gerenciamento e monitoramento de runtime. É fundamental a gente fazer uma integração rápida e estar preparado para isso através de portais e ferramentas. Mobilidade define, né, é importante as suas APIs estarem preparadas para a mobilidade. É fundamental que essas APIs sejam expostas de maneira simples e que os canais sejam simples para que os endpoints sejam espertos, né, os Smart Endpoints and Dump Pipes. A gente aprendeu que as APIs elas fomentam e preparam a empresa para uma transformação digital. Ela é um baita habilitador de transformação digital, além de ser um baita canal de inovação. Vários exemplos de cenários de inovação aqui dentro. O que eu gostaria que vocês levassem daqui? 3 pontos. Primeiro, mais uma vez, são abordagens complementares. Uma SOA bem estruturada oferece atalhos para a API, né? Então, se você já tem uma arquitetura de serviço estruturada, você já tem a arquitetura de integração bem definida, já tem o design bem definido. Então, a herança positiva, quando acontece, ela acelera demais e dá muita maturidade na iniciativa de API. E, por outro lado, a API traz novidades, e principalmente porque as demandas são novas, né? Transformação digital, mobilidade, integração com social, cloud computing, são coisas novas que trazem muita força para a iniciativa de API. Beleza? Pessoal, tem muito mais conteúdo sobre esses assuntos. Como eu citei, né, a gente tem webinars gravados sobre design de APIs, sobre vantagens de microserviços, né, quando a gente fala especificamente de microserviço. Tem uma série de vídeos que foram gravados no último evento do API Experience do ano passado. Em breve a gente vai divulgar já o API Experience desse ano. Então tem várias informações que vocês conseguem achar lá no site da Sensidia. Fiquem à vontade para entrarem lá, navegar e entrar em contato com a gente. Obrigado pela atenção de todo mundo. Quem tiver mais dúvidas além dessas que a gente está respondendo pelo chat, fique à vontade para entrar em contato. Tem os meus contatos aqui, tem o site da Sensidia. Vai ser sempre um prazer falar com vocês, tá bom? Espero que tenha sido proveitoso. Me despeço. Um grande abraço e boa tarde para todos.